Bom, Fernando Dias é diretor e fundador da Grifa Filmes, produtor de documentário, e foi também fundador da BPI TV, que é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Televisão. Uma área que teve um sensível aumento aí nos últimos anos, com tentativas de exportação. Fernando, eu queria primeiro que você desse um balanço do que ocorreu até hoje aí, de positivo, como que se avançou, para depois a gente discutir os próximos passos. A questão audiovisual brasileira ela é bastante própria do Brasil, né? Assim, eu brincava antigamente, falava que o Brasil era um país autofágico em termos de produção de televisão. Porque tudo que se produzia aqui era produzido para o mercado interno e consumido pelo mercado interno, né? Nunca existiu, eu não estou falando nem da questão da produção independente, mas mesmo da televisão brasileira, né? da Globo, dos outros canais, nunca existiu um interesse muito grande de exportar e muito menos em coproduzir, né? Então, realmente, as novelas eram feitas só para o Brasil e o máximo que se fazia eram aquisições. Então, se fazia aquisições do Hulk, daqueles seriados lá que passava, né, na nossa infância, você via lá à noite que passava, mas não existia realmente a palavra coprodução no Brasil, ela não existia. E o Brasil, ele teve uma característica também bastante própria, onde a televisão privada sempre foi muito mais forte do que a televisão pública, né? Então, a televisão pública ela nasce depois da TV privada, né? Então, os canais públicos, os canais educativos, que a gente pode chamar assim, sempre tentaram copiar o modelo das grandes TVs. Né? Isso estou falando desde a época da Tupi, da Manchete, tudo. Então, assim, você vai pegar a TV Cultura. A gente não tinha até a criação da TV Brasil, você não tinha um canal público brasileiro de televisão verdadeiro, assim, público realmente. Então, a gente teve essa diferença e a gente tinha uma questão aqui no Brasil onde a publicidade ela criou um modelo junto com a televisão onde ela dominava o mercado e assim funcionava o mercado, né? Não existia a chamada produção independente para a televisão. A produção independente ela estava restrita à publicidade brasileira, que sempre foi muito boa, né? Então, você teve uma boa produção de publicidade brasileira e uma produção um pouco menor, mas importante até a década de 70, depois na década de 90, ela praticamente zero, depois retoma, que era do cinema brasileiro. Tá. A mudança tecnológica aí, a facilidade hoje de filmar, tudo ajudou na mudança do modelo? Não, eu não digo que é a mudança tecnológica. É curioso isso. A tecnologia hoje, sem dúvida, é muito barato, né? Qualquer um produz. Hoje, comprar uma câmera para fazer uma gravação é muito acessível. Ter uma ilha de edição também é muito acessível. Qualquer computador vira uma ilha de edição e você compra câmeras 4K por preços que qualquer pessoa física hoje precisa comprar, né? Antigamente custava uma fortuna. Você comprar uma câmera de gravar em cinema, a gente filmar, né? A gente fazia as filmagens de cinema, era uma fortuna, ou mesmo aquelas antigas Umatics, tudo, equipamentos muito sofisticados, caros, difíceis de serem operados, né? Hoje em dia você praticamente consegue fazer isso com um celular. Agora, qual foi o formato institucional e legal que permitiu que a produção saísse do gueto da publicidade? Você teve alguns momentos que eu acho que foram muito importantes. O primeiro foi quando começou a vir o cabo para o Brasil, né? A TV a cabo brasileira, ela é um marco significativo porque você começa a entrar outros modelos de negócio. Tá. Né? Então, até então, o que tinha? Você tinha a televisão aberta, que ela era uma televisão totalmente verticalizada, onde ela produzia tudo, exibia tudo, então não existia nenhum espaço para produção independente. Nem produção regional. Nem produção regional, né? Você tinha alguns heróicos, né, que eram, principalmente, que faziam programas da noite, né, a Mauri Júnior, mas não era uma produção independente, eram programas de entrevista, vamos dizer assim. Mas você não tinha realmente a produção feita por produtoras independentes. Quando começa o cabo no Brasil, o cabo ele traz um modelo menos verticalizado, onde você começa a se montar os escritórios, que eram escritórios menores, e existia uma necessidade de conteúdo por esses escritórios, mas eles não tinham essa capacidade de produção. Então, eu acho que a grande virada para a produção de televisão, ela começa realmente com
a questão da TV a cabo. Tá. Né? Você começa a vir os canais internacionais, então começa a vir o canal da Discovery, vem o canal da National Geographic, né? A Discovery já carrega vários canais, aí começa a vir a Fox, e esses canais começam a buscar uma necessidade de conteúdo brasileiro. Mas por conta da lei do cabo, alguma coisa assim? Não, nem existia a lei do cabo. Não Ah, existia. tá. Era mais por uma questão de diferencial competitivo mesmo. Assim, tá, né? tá. Eles começaram a perceber que o público brasileiro também queria ver alguma coisa falando sobre o Brasil. Tá. Então, as nossas primeiras produções para o cabo foram, acho que, 97, 96, 97. Né? Aliás, mentira, um pouco antes a gente começou a fazer para os canais da Globo, da Globosat. Né? Tá. Então, nós começamos a fazer para o Multishow, para o GNT, aí logo começamos a fazer para a Discovery, para o Animal Planet, fomos dos primeiros a fazer para a National Geographic. Mas era mais por uma necessidade realmente de você ter algum conteúdo de interesse ao público brasileiro, porque só vinha enlatado. Então você não tinha uma diferenciação entre um canal e outro do tipo de conteúdo que você estava assistindo. E o salto seguinte foi onde? Acho que o salto seguinte, eu acho que esse sem dúvida foi o primeiro. Eu acho que o segundo ponto que eu acho que é muito importante foi a criação da associação, né? Hoje a gente até mudou, né? Mas a BPI TV, ela se chama agora Brave, né? Brasil Audiovisual, né? Porque o ABPI TV ele carregava a TV e hoje a gente não tem mais essa questão realmente aonde você assiste não importa mais muito, né? Você pode assistir no seu tablet, no seu celular, na sua televisão. E o modelo de negócio é fundamentalmente os canais a cabo? O modelo de negócio era fundamentalmente os canais a cabo, agora você também está nos canais abertos. Né? Foi muito curioso porque a gente começou a fazer uma organização da associação, eu entrei um pouco depois da fundação da associação, ela foi fundada primeiro no Rio de Janeiro, mas o primeiro movimento da associação era meio alguns produtores discutindo os modelos de contrato. Né? Então já tinha alguns modelos de contrato com algumas televisões, tinha vindo que para cada um tinha um formato, uma medida, então os produtores falaram, não, peraí, vamos tentar padronizar. Mas o grande salto, acho que ela vem quando a gente inicia o projeto de exportação né, audiovisual brasileiro. Agora eu vou ter que me recordar aqui a data certa, mas faz mais, acho que faz uns 12, 14 anos. Eu fui um dos criadores do projeto de exportação e dentro da associação, e foi muito curioso, porque a gente começou a pensar num projeto, o que a gente vai exportar? Né? Já existia um projeto anterior ao nosso, que era apoiado pela Apex, né? A Agência de Promoção e Exportação Brasileira, que era um projeto de licenciamento de conteúdos. Né? Então existia um projeto, nem me recordo o nome, mas que ele ia para o mercado internacional licenciar conteúdos brasileiros. E quando eu cheguei a primeira vez na Apex para conversar, a gente falou assim, não, vamos tentar fazer um projeto, falando com o Ministério da Cultura, falamos junto com a Apex, e eles falaram assim, o que vocês querem vender? Vocês querem vender DVD, né? Faz tempo. Querem vender DVD? Não quero vender DVD. O que vocês querem? Não, eu quero vender coprodução. Mas como é que é isso? Eu falei, não. Eu quero estimular a projetos de serviço. Foi curioso, porque foi o primeiro projeto de serviço da Apex. Até então a Apex nunca tinha feito um projeto de serviço. Mas eles foram muito bons. Foram muito abertos no sentido de sentar com a gente e entender o que a gente estava falando. Até então, eu estava acostumado a vender calça jeans, a vender parafuso, né? A vender café, ou seja, estavam vendendo produtos. Né? Agora, produto é mais fácil. Você leva uma calça, mostra lá, o seu cliente vai falar, não, a qualidade é boa, manda 1000 para mim. Agora, o serviço ele tem uma complexidade. Né? As pessoas perguntam para mim, o que você vende no mercado? Eu falo assim, eu vendo duas coisas, eu vendo projetos e eu vendo credibilidade. Porque projeto todo mundo faz, né? O projeto é uma bíblia, a gente escreve um negócio, faz muito bonito, leva ali, mas a outra parte ela tem que acreditar muito na minha capacidade de produção, de entrega naquilo que eu estou prometendo para ele, né? E ele vai ter que me dar um dinheiro para fazer aquilo. Então, eu acho que a grande virada nossa realmente foi quando a gente começou a fazer o projeto de exportação e começou a ir nos primeiros mercados, de exportação para fazer assim. Eu já ia em alguns mercados. Né? Assim, Mas vamos só para o telespectador entender aí. O que era o licenciamento especificamente? O licenciamento é a compra do produto pronto. Né?
Assim, a compra lá fora. Pra gente fazer assim, é igual um livro, né? Você pode ir na prateleira e comprar um livro, né? Então, fui lá e comprei o livro do Nassif, tá ali bonitinho, comprei, levei, Então tinha uma exportação dentro da modalidade de licenciamento. Tinha uma modalidade, então, os filmes prontos, você chega lá e exportava, né? Fiz lá o Pagador de Promessas, chegava lá alguém de um canal da Nova Zelândia e falava, vou comprar o Pagador de Promessas, né? A gente chama de licenciamentos porque é igual música, você não vende os direitos patrimoniais, você dá um determinado de exibição. Tempo de exibição. Então chegava o canal e falava assim, vou te pagar X e eu vou ter tantas exibições durante tantos anos, né? Então esse era o modelo que existia. O que a gente propôs, que era muito diferente, era o seguinte, era assim, eu vou vender os meus projetos para a produção, né? Então eu quero fazer parte de projetos, né? Então vou fazer um filme sobre a Amazônia e eu quero que alguém da Europa me ajude a financiar essa produção. Né? E esse mercado da coprodução já era bem desenvolvido mundialmente? Muito, era um mercado muito grande, né? Era um mercado que já existia de uma maneira bastante desenvolvida e já engajada pela Europa inteira, pelo Canadá, né? Então, né, você tinha isso já existia de uma maneira muito forte, até porque assim, como eu falei no início aqui, assim, o Brasil ele era quase que autossuficiente em termos audiovisual. Quando você vai para um país europeu, né, às vezes um país menor, você vai para a Finlândia, você vai para a Suécia, né? Ele não tinha, de repente, o dinheiro total para pagar aquela produção, então ele precisava se cotizar com outros países. Então ele falou assim, tá bom, vamos fazer essa série dramatúrgica aqui, então eu pago 20%, a Suécia paga 20%, a França paga mais 40%. E os parceiros do outro lado, o que eram? Eram basicamente TVs a cabo, TVs abertas, TVs públicas? Não, essa é uma outra questão que eu acho que também ela é bastante relevante, né? A regulamentação do audiovisual no mundo, ela sempre foi muito rígida e muito própria, né? Então, em todos os países, não todos, mas os grandes países do mundo, sempre existiram regulamentações onde a televisão ela não podia ser produtora. Tá? Ela podia ser produtora só de conteúdos editoriais e esportes. Né? Então, ela podia fazer o jornalismo, ela podia cobrir o jogo do PSG, mas ela não podia gerar o conteúdo de exibições. O conteúdo, necessariamente, ele tinha que ser produzido por uma produtora independente. Tá? Então, esse modelo ele existia na Europa. Ou seja, se você for pegar os modernos modelos aí do setor elétrico e tudo, você tem a transmissão, que tem que ser geral, e daí você tem a competição em torno do que vai na transmissão. Exatamente. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Só no Brasil que... Era quase a mesma coisa de falar assim, ó, você tem a rodovia, mas nessa rodovia só passa o teu carro, entendeu? É isso. Né, o cara tem uma montadora e uma rodovia, até porque são concessões públicas, né? Claro, então, o que o governo entendia nesse momento? E isso mesmo nos Estados Unidos foi muito forte. Na década de 60 foi feita uma lei, que era a lei do Sin Fin, que eles chamavam ali, onde que eles proibiam que os grandes grupos de mídia produzissem seu próprio conteúdo. Então, as grandes séries americanas foram feitas e são feitas até hoje por produtores independentes. É por isso que gerou uma baita de uma indústria. Por isso que gerou uma indústria. E lá, inclusive, ela era mais rígida ainda, porque lá você tinha um negócio que a gente chama de syndication, onde os estados também tinham independência. Né? Então, isso acontece um pouco no rádio aqui no Brasil. Era a mesma coisa da gente criar um programa aqui no Brasil, então a gente vendia para uma televisão de São Paulo e vendia para outra televisão do Rio de Janeiro, para uma outra televisão no Pará. Né? Isso no mundo sempre existiu. No Brasil não, até porque a gente também, o modelo da televisão verticalização são televisões nacionais, a gente tinha muito poucas televisões regionais, né? A gente não tinha televisões dos estados aqui no Brasil. Né? Tinha a TV Cultura, que era do estado de São Paulo, mas ela acabava sendo exibida nacionalmente. Mas então, eram modelos muito diferentes. Então, a nossa inserção nesse mercado foi uma inserção no mercado que já existia, já estava pré-estabelecido. Né? O modelo de negócio já existia. E a temática brasileira, que tipo de temas que chamavam a atenção lá fora? Olha, num primeiro momento, eu acho que o Brasil e a América, assim, nós somos um caldeirão de temas aqui. Né?
eu até brinco, né? Porque a gente coloca o audiovisual dentro do Ministério da Cultura, né? Eu falo, audiovisual não é cultura, audiovisual é tudo. Né? A gente vende tudo, a gente vende tecnologia, a gente vende agricultura, a gente vende turismo, Claro. A gente vende tudo. Né? Inclusive, uma das propostas que eu já tinha feito, fiz algumas vezes para a Apex, que existisse um grupo interministerial para análise de projetos audiovisuais e não ficasse restrito ao Ministério da Cultura, porque o audiovisual é o que vende a imagem, né? A gente vai para os Estados Unidos, hoje o soft power americano é o Hollywood. É uma loucura, né? Eu acabei de voltar de um evento de São Francisco, nesse domingo, eu estava num evento lá de documentários de ciência, né? Você tem essas especificidades. E assim, a nossa imagem de São Francisco é mais do filme, né? Então você vê aquelas ladeiras, claro. né? E não é nem tanto, né? É muito menor do que você acha que é, mas é o que a gente faz. E o Brasil fez isso e ainda faz isso de uma maneira muito tímida, né? Gostavo, só um parênteses. Outro dia eu estava vendo a biografia do Olímpio Guilherme, que foi um jornalista que ele foi para os Estados Unidos, para Hollywood, aí, um concurso da Fox. E lá ele resolveu fazer um filme sobre a miséria americana nos anos 31, 32, com a crise lá. Foi proibido. Porque disse que você tem um fator geopolítico aí. Agora vem cá, eu queria que você analisasse as leis que surgiram nesse período, as virtudes e vícios, e o que tem que ser feito para retomar aí essa expansão do audiovisual brasileiro. Você teve uma lei aqui que foi uma lei, eu acho que fundamental para mudar os paradigmas, né, que foi a 12485, né, essa lei que faz da distribuição de conteúdo, né, que ela muda muitas coisas, na verdade. Né? Primeiro que é uma lei sobre conteúdo condicionado. Né? Isso foi muito esperto da maneira que a lei foi feita. Né? A gente participou muito da confecção, como associação da confecção. Eu mesmo estive no Senado e na Câmara dos Deputados muitas vezes discutindo a lei e explicando a questão das leis para os senadores e deputados, os modelos internacionais, como é que eles funcionavam. O que é o conteúdo condicionado? O conteúdo condicionado é o seguinte, a lei antigamente era uma lei que eram leis feitas em cima de tecnologia. Então você, por exemplo, tinha uma lei do cabo. Né? Então a lei do cabo, ela regulava o conteúdo distribuído a cabo. Na hora que você fazia o conteúdo distribuído por satélite, por exemplo, igual a Sky, que é o satélitezinho, a lei não valia para aquilo. Então a tecnologia, ela mudava e a lei morria. Né? Então, quando a lei começa a ser discutida e ela cria do conteúdo condicionado, você matou a tecnologia. O conteúdo condicionado é o seguinte, qualquer conteúdo que você tenha que pagar para acessar, ele está dentro da lei. Né? Qualquer conteúdo audiovisual. Né? Então, se eu entro numa plataforma do Netflix, ele está dentro da lei, porque eu pago para ter acesso àquele conteúdo. Se eu assino a NET, o Avivo, ela também está dentro da lei. E a lei ela teve algumas coisas muito importantes para o nosso mercado. Né? Uma muito importante para o setor da produção, que gerou a questão das cotas, tão debatidas. Né? Que a gente tem uma cota hoje semanal de 3 horas e meia de conteúdo brasileiro qualificado. Em cada canal? Em cada canal a cabo. A cabo. Né? Isso nos canais a cabo. E ela criou distinção de tipos de canal a cabo. Então, ela criou o canal a cabo brasileiro, o super brasileiro. Então, ela criou categoria. Então, você tem um canal hoje, são super brasileiros, né, que é o canal Cine Brasil TV, o canal Cota. Eles têm que ter 12 horas de programação. Né? E tem benefícios fiscais, alguma coisa assim? Eles não têm um benefício fiscal próprio, direto a eles, mas eles têm um benefício fiscal que eles têm acesso aos fundos que foram criados com a lei, com uma redução do valor que eles pagam para acessar esse fundo. Então, eles têm esse tipo de benefício. Agora, o horário, porque tem muitas vezes, de madrugada, você tem filmes, você tem produção nacional. O horário também foi regulado? O horário também foi regulado. Né? Então, ele é regulado que tinha que passar no horário prime, né, do canal que a gente chama. E isso, na verdade, existe uma diferença. Uma coisa é você ver num canal adulto isso, né, um canal de aventura, a outra coisa é você ver num canal infantil. Né? O prime time é diferente de um canal para o outro. Então, isso também foi regulado para discutir qual que era o horário específico
para esses canais. Tá? Então, ele não é que ele também pode ser passado às 2 horas da manhã, não. Ele tem uma faixa horária que ele tem que ser exibido. Quais os aprimoramentos que tem que ocorrer daqui para diante? Olha, eu acho que os aprimoramentos, eu acho que isso foi um grande passo, mas isso ficou restrito primeiro à TV a cabo, né? Isso ficou ao pago. Isso deveria ser aberto para a TV aberta, como é no resto do mundo, né? No resto do mundo isso não é feito só no cabo, né? Na época a gente acabou decidindo fazer isso só no cabo porque viu que era possível, né? A regulação da TV aberta não era possível, né? Eram muitos interesses e forças que impossibilitaram isso. Então, acho que agora é um momento realmente de discutir essa ampliação, essa discussão sobre as TVs abertas. Né? De ter essa obrigação de você ter conteúdo. E as TVs abertas, porque elas têm, com a expansão do cabo, elas estão em declínio também, né? Mas ainda são hegemônicas. Ainda são hegemônicas, elas ainda levam a grande fatia da publicidade, né? Então, a grande fatia da publicidade mesmo, da Secom, Secretaria de Comunicação, ainda vai para a TV aberta. Né? Não existiu ainda um acompanhamento ali onde você começa a falar, não, peraí, está caindo a audiência daqui, vamos passar um pouco do dinheiro para lá. Né? Então, agora, deixa eu perguntar, você tem hoje muitos canais, muitas TVs a cabo aí que passam o conteúdo da TV aberta. A Globo, quando está no cabo, ela se sujeita a essa legislação? Sim, ou não? se sujeita a essa legislação. Mas a TV Globo mesmo? Não, a TV Globo não. TV Globo não. A TV Globo não. Quem se sujeita são as TVs a cabo. Tá. Você pode pegar a TV aberta no cabo, mas ela não se sujeita. Mas a TV... Tá. Então, um caminho seria também, digamos, a transmissão pelo cabo da TV aberta ser sujeito a isso também. Ou a transmissão de qualquer TV. Né? TV aberta. Tá. Mas isso também seria uma possibilidade. O que aconteceu é porque a lei, quando ela é criada, ela cria algumas coisas que foram muito importantes para o próprio público brasileiro. Pra você ter uma ideia, a gente tinha uma base de assinantes de TV no Brasil de 4 milhões, não chegava a 5 na época. Hoje a gente tem 20 milhões. Por quê? Porque a gente tinha um modelo criado aqui onde você não tinha, por exemplo, uma diversidade de oferta. Uma das grandes mudanças, e talvez a mais importante da lei, é que ela permitiu que as operadoras de telefonia criassem também as suas operadoras de TV a cabo. Então, hoje você não precisa... Antigamente você só tinha a NET e a Sky. Né? Hoje em dia você tem a Vivo, você tem a Claro, você tem a Oi. Isso fez com que o preço caísse de uma maneira muito grande, que a base de assinantes aumentasse de uma maneira assim absurda, né? Então a gente está falando aí, subiu de 4 para quase, hoje deve estar perto de 20 milhões de assinantes e continua subindo. Né? Então, assim, realmente foi uma revolução no setor e o que se falava antes, as brigas, era que os canais iam embora, mentira. Hoje a gente tem quase 200 canais no Brasil, são muitos canais. E como é que o modelo de negócio sustenta 200 canais? Porque você recebe no cabo, os canais eles recebem um percentual por assinante. É uma negociação privada entre eles e as operadoras, mas é isso. Ela recebe não só o dinheiro da publicidade, mas ela recebe também o dinheiro dos assinantes. Para 200 canais aí é... Não, é coisa para burro. É coisa para burro. Você tem a publicidade convencional também que vão para esses canais. Agora, o temor que existia antes dos canais é uma coisa que é inevitável. Assim, a cada vez mais as pessoas vão estar utilizando esse acesso condicionado e cada vez mais elas vão começar a assistir os outros canais, que eram canais que não tinham tanta audiência. Então, o cara começa a ver ele começa a ver a HBO, ele começa a ver a Discovery. Então, mas vamos pegar agora essas empresas que vão pela internet. Aí Netflix, a Amazon entrando também, o próprio YouTube aí. Como é que está sendo visto isso, discutido isso? É a discussão do momento. Né? Essa é a discussão de hoje, é a discussão do VOD, né? Que é o Video on Demand, que é aquele vídeo que ele é diferente do canal regular, que é um vídeo que você acessa, né? Você assina e você escolhe o que você quer ver. Né? Então você tem vários, e inclusive você tem a tendência no mundo hoje é que os canais cada vez fiquem on demand, né? Então, uma tendência é que daqui a pouco você não vai mais assistir a Discovery, você vai assinar um portal da Discovery onde tem um monte de conteúdo, você escolhe o que você quer ver. Mas isso não está regulado aqui no Brasil? Isso não está regulado. A discussão está sendo feita agora de como se regula, por exemplo. Então, assim, tá bom,
quanto que vai se obrigar a ter de conteúdo num canal desse. Numa televisão normal, você fazia a regulação por horas semanais, claro. Fácil. Num conteúdo desse, você vai fazer o quê? Você vai fazer pelo número de horas que estão ali, pelos projetos mais assistidos. Como é que você vai colocar, por exemplo, no line-up ali, na tela que você entrou, à disposição desse conteúdo brasileiro? Porque ele também pode ir lá comprar um monte de conteúdo brasileiro e deixar tudo escondido lá, né? Porque ele tem 1000 horas. Então, assim, como é que você vai dar visibilidade para esse conteúdo? Então, obrigatoriamente ele tem que estar na primeira página, ele tem que ter uma coisa... Então, assim, é uma discussão grande que está existindo hoje pelo governo brasileiro, inclusive, mas eu acho que está indo em bons termos. Vocês têm algum estudo já pronto sobre isso? Tem. Na Brave, com certeza, a gente tem alguma coisa, eu posso passar aqui para você. Mas é uma questão assim, grande. O Brasil hoje, ele se eu não me engano, ele é o terceiro mercado Netflix do mundo. Pô! Terceiro ou segundo. Se não é o terceiro, é o segundo. Não é o quarto ele não é. Né? E crescendo. Né? Crescendo de uma maneira assim, meteórica. Né? Eu sei que a Netflix, por exemplo, no Canadá, investe praticamente 100 milhões de dólares em produção canadense por ano. Né? Por outro lado, a gente sabe que a Netflix aqui está montando uma operação enorme. Está começando, ela fez algumas experiências nos últimos 2 anos aí com conteúdos brasileiros e agora está anunciando que vai fazer muito conteúdo brasileiro. Então, assim, eu acho que é um momento interessante. E, por outro lado, o que a gente percebe também é que o conteúdo brasileiro ele tem uma aceitação internacional muito boa. Uma série feita aqui, que era 3%, feita por uma produtora brasileira, num estudo da própria Netflix, é a série não americana mais vista pelo Netflix no resto do mundo. Olha só. Então a gente está... É comédia leve? Não é uma comédia, é meio de ficção científica. Assistam, acho que é uma série bacana para ser... Estão fazendo a 2ª temporada agora. Então... O que representa hoje, o que representa as exportações hoje para a indústria do audiovisual? Tem valores? Ainda é pouco perto do que deveria ser. A gente tem, assim, não tem tanto. Na verdade, você não tem hoje no Brasil, igual você tem nos outros países. Nos outros países você tem muitos benefícios para a exportação, né? Ou mesmo para a exportação de coprodução. Então você tem, por exemplo, acesso a dinheiros automáticos. Né? Vou te dar um exemplo. Eu acho que o melhor exemplo é a China. Né? A China criou um sistema agora na China que é o seguinte: qualquer produtor e país que estiver disposto a fazer conteúdos falando bem da China, eles põem um caminhão de dinheiro. Né? O que ele quer? Ele quer que tenha a garantia que vai ser exibido aqui num canal brasileiro. Tudo bem, eles têm um controle político. Né? Eu mando para ele. Eu vou falar da política chinesa. Não me dá o dinheiro. Mas eu vou fazer uma série falando sobre, sei lá, os animais da China, o panda, o tigre, não sei. Tá bom. Eles não. Por quê? Porque eles sabem que essa imagem, eles estão mudando a imagem deles. Eu acho que é isso que falta um pouco no Brasil, entender essa estratégia de comunicação. O Brasil ele teve, num certo período, aí, uma imagem fantástica. Isso aí ajudava na colocação dos produtos brasileiros de audiovisual? Eu acho que ele ajuda. Aumentou a curiosidade, digamos? Ele ajuda. Acho que ele tem uma curiosidade, acho que o Brasil ele tem uma imagem bacana fora do Brasil. Você tem muitos conteúdos brasileiros que são conteúdos de desejo, de muita curiosidade, né? Quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala da música brasileira, quando a gente fala de futebol, né? Então são conteúdos que eles despertam interesse. E tem muita coisa no Brasil que é inédita, né? Então, sei lá, vamos falar de animais brasileiros. Né? É uma coisa curiosa, né? Eu faço muito filme de animais, né? Para o mundo inteiro. Os animais da África a gente já viu de dentro, de fora, de cima, de baixo, não sei o quê, né? O animal brasileiro você não tem um conteúdo. Então, Pacatatu, cutia, né? Exatamente. Então, você acaba criando uma curiosidade, às vezes, por temas que não são conhecidos. Assim, os 2 conteúdos que mais exportam hoje no mundo, não só no Brasil, é o documentário e a animação. Né? Por questões muito fáceis de serem entendidas. Né? Primeiro, o documentário, porque o documentário está geograficamente localizado, né? Ou a história está localizada. Então, você não pode fazer um filme de jaguar filmado na África, você tem que filmar a onça no Brasil. Né?
A animação, por uma questão de facilidade na hora de você fazer as versões, né? Porque a boca você não tem tanta dificuldade. A dramaturgia você acaba tendo uma resistência muito maior, né, dos países. Primeiro porque as associações de atores e roteiristas são muito fortes nos seus países. Tá. Tá? Então é difícil você exportar uma série dramatúrgica do Brasil para passar na televisão francesa, por exemplo. A gente tinha, alguns anos atrás, eu lembro que eu andei entrevistando alguns grupos, e que você tinha animação nos Estados Unidos, mas uma parte terceirizada aqui no Brasil. Isso aí continua? Isso é serviço de produção, isso ainda existe. Tá. Existe, tem expressão? Oi? Tem expressão? Tem boas produtoras que fazem isso, mas quando a gente criou o projeto de exportação, a gente tentou e conseguiu posicionar o Brasil como um país criativo. Ah, tá. Né? Porque isso é muito diferente, né? É aquela coisa, vender o minério ou vender o carro pronto, né? Isso. Então, na verdade, assim, a venda de serviço só, ela é importante, tem que ser feita, mas o conteúdo, a propriedade não fica com o produtor brasileiro. Tá. Né? Então você tem muitos casos realmente aqui de produtores Que nem brasileiros. jogador de futebol. Que trabalharam em filmes da Pixar, da Disney e tudo. Agora, o que a gente desenvolveu e ajudou é criar as propriedades. Né? Porque a propriedade que dá dinheiro. Né? Quando a gente está falando de animação, na hora que você pega, sei lá, o Peixonauta, que é brasileiro, né? A galinha, não sei o quê. Ou a galinha pintadinha, são propriedades brasileiras. E a animação ela tem ainda uma outra questão, que é o seguinte, ela não está restrita à exibição do desenho animado, e sim da venda dos produtos que estão anexados àquilo. Né? Então, isso gera muito mais receita do que o licenciamento do filme só para ser exibido. Tá, joia. Bom, obrigado então por sua entrevista e terminamos aqui mais um depoimento para a plataforma Brasilianas do jornal GGN e da PUC.